Saudações a todos. Eu venho por meio desse vídeo com uma intenção introdutória à minha linha de pesquisa de filosofia antiga, a série de vídeos que eu estou fazendo, e principalmente a série de vídeos que eu vou fazer em relação à Ética Nicômaco de Aristóteles. Esse é um vídeo introdutório porque ele visa uma contextualização até o ponto culminante que foi esse livro. Isso significa que os temas aqui abordados não serão profundamente explorados. São passagens numa perspectiva mais histórica do pensamento para que não sejamos pegos de surpresa para a Ética Nicômaco. Em primeiro lugar, a ideia de uma ética, principalmente para os gregos, vem de um agir. Portanto, um agir humano, como o homem se porta diante da sua realidade, da sua existência. Qual é o ethos humano? Portanto, eu resolvi fazer esse vídeo introdutório baseado numa antropologia histórica, porque eu vou falar de 4 fases que precedem a Aristóteles. A fase arcaica, a fase pré-socrática, a fase socrática e a fase platônica. Muito bem, sabendo que Sócrates era o professor de Platão e Platão era o professor de Aristóteles. Para isso eu vou me basear no livro Antropologia Filosófica de Henrique Cláudio de Lima Vaz, conhecido como Padre Vaz, o volume 1. E portanto, já começando, a concepção do homem na cultura arcaica grega. A cultura arcaica era uma cultura, na época da Grécia Antiga, onde predominava a explicação mitológica do mundo. Era uma relação com o mundo e com a realidade explicada religiosamente. Para o Padre Vaz, existem 3 linhas a ser destacadas. E dentro de cada uma dessas linhas existe uma dualidade que predomina o questionamento filosófico da realidade. A primeira linha é justamente a teológica, ou religiosa, em que existia uma dualidade entre os deuses, na condição de imortais e bem-aventurados, e os humanos, os homens, na condição de mortais e incompletos. Essa é uma dualidade importante porque, de certa maneira, significa que tudo aquilo que acontece e é constatado tem a explicação em algum dos deuses. Os deuses explicam a realidade. Os defeitos dos deuses explicam os nossos defeitos e as qualidades dos deuses explicam as nossas qualidades. Isso era predominante na era arcaica. A outra linha é a linha cosmológica. Os gregos olhavam para o universo, para o cosmos, e viam que ele era organizado. Isso é o que era empiricamente constatado. Portanto, a realidade humana deveria ter um lugar natural, deveria ser cosmológica. A cosmovisão apresenta, portanto, a dualidade entre o cosmos, que indicaria um lugar natural e ordenado, que todos devem ter, e a liberdade humana, que era dada pela constatação inédita na época do Logos. Logos que mais para frente a gente vai ver, mas simplesmente podemos traduzir como razão ou racionalidade. E a terceira linha é dada por uma dualidade também e por uma evolução. A dualidade é justamente entre a constatação do homem de logos, possuidor de logos, de razão, o que o torna diferente dos animais, e eros, que é o desejo. Então, o logos seria a clareza do pensar e do agir, e o desejo o eros, o desejo seriam os impulsos. Vamos dizer que seria, de acordo com os gregos, lembrando da visão teológica, os desejos seria o terreno dionisíaco onde as paixões se estabelecem. Dionísios, para quem não sabe, ou Dionísio, é o deus do vinho.
Muito bem. Qual é a evolução? Falamos de 3 linhas, a dualidade de cada uma delas, e há uma evolução. A evolução é a seguinte: a evolução é na arete, na excelência. Padre Vaz diz o seguinte: no que diz respeito à vida social e política, a visão grega arcaica do homem, profundamente marcada pela ideia de excelência, arete, fixa-se, de um lado, na imagem do herói, dotado primeiro da arete guerreira, depois da arete civilizadora, como herói fundador da cidade. De outro lado, a ideia da arete se transpõe pouco a pouco do herói para o sábio, Sófos. No momento em que começa a declinar a aristocracia guerreira e a cidade se organiza segundo formas democráticas e participativas. Qual é a evolução da excelência, da virtude, chamada arete? Primeiro era a guerreira, nas cidades-estados. A virtude guerreira era que organizava a cidade. Depois passou para a figura do sábio, o Sófos. O mais sábio era o que governava a cidade. E depois a virtude passou a ser diretamente com a democracia participativa e deliberativa. Uma transição importante, principalmente para os estudiosos do direito, que mostra a transição que não é marcada, mas é sutil entre a cultura arcaica e a cultura pré-socrática, é o mito de Antígona, na peça de Sófocles. Aquele embate demonstra muito bem essa transição da época arcaica para a época chamada clássica. Já indo para a segunda parte, a concepção do homem na filosofia pré-socrática. A filosofia pré-socrática, essa época, era marcada pela presença dos sofistas. Usando também esse conhecimento, vamos dizer que começou a ser descoberta a tekné. A tekné, grosso modo, significava a capacidade do homem de, a partir das habilidades de suas mãos, transformar o mundo. Então, da cosmovisão para a tekné, a partir da minha observação do cosmos, eu conseguia fazer, a partir das minhas mãos, criar também uma ordenação. Podia ser uma organização política, objetos. Tekné é uma visão antiga da técnica. Então, a partir da minha razão do logos, eu utilizava a tekné para criar o que é uma metáfora muito famosa, um microcosmos. O que nós observamos na visão cosmológica é o macrocosmos. E a partir da tekné, o homem passou a criar um microcosmos. Isso é uma transição muito importante, porque você começou a sair do universo dos deuses e a centralizar no homem. O problema que começa a surgir na filosofia, que começa a importar para a filosofia, começa a ser modificado, porque agora a questão da filosofia não era descobrir os deuses, o cosmos, ou mesmo o que era em nós, essa dificuldade entre o logos. A arete, que é a excelência, foi evoluindo para um ponto em que agora, na era arcaica, na era clássica, o questionamento filosófico principal passou a ser a cultura. Não era mais, então, uma questão de teologia. Agora, a cultura é o tema central da filosofia. Padre Vaz diz o seguinte quanto a isso: a tendência de pensar o homem segundo a ordem da natureza encontra uma expressão consagrada na homologia entre a ordem do mundo e a ordem da cidade, dando origem à metáfora célebre do macrocosmo e do microcosmo. Foi o que nós dissemos. Isso se transforma em, mais ou menos no século V a.C., o problema antropológico sobrepõe-se pouco a pouco ao problema cosmológico, como centro teórico de interesse da filosofia grega. E isso faz toda a diferença, porque
Assim, os sofistas vão destacar um marco importante no autoconhecimento humano, que é o zoon logikon. Somos animais racionais. Esse é um salto que significa nós de fato somos diferentes dos outros animais. E isso é importante porque a própria expressão sofista engloba um saber teórico e prático que permite, se a questão central da sociedade e da filosofia é a cultura, permite o aparecimento das técnicas da retórica. Portanto, nós somos animais racionais, zoon logikon, por causa do logos, da nossa racionalidade, que é expressa através da linguagem. Daí a primazia, na era clássica, da retórica. Qual é a próxima transição que veio, de certa maneira, em encontro aos sofistas? É a parte 3, a transição socrática. Sócrates é uma figura muito emblemática. Hoje em dia não há muita dúvida de que ele existiu. Dizem que ele era um homem fisicamente muito feio. Portanto, a beleza não era o que era retratado na figura de Sócrates. E por isso um dado histórico da existência dele é que bustos esculpidos por diferentes artistas traziam a fisionomia de Sócrates muito similar. Além disso, a grande fonte de textos socráticos é Platão. Sócrates não escreveu nada. No entanto, ele vai de encontro aos sofistas porque, após a transição da centralidade da questão grega, da filosofia grega, para a cultura, Sócrates começa a suspeitar da primazia da retórica e buscar a verdade. Daí, claro, surgem as famosas técnicas socráticas, da maiêutica, ironia e indução, que eram maneiras de se chegar à verdade. Mas isso não é uma coisa primordial para essa transição antropológica. O grande feito de Sócrates, que mudou a visão do homem sobre si mesmo, foi a centralidade da interioridade humana. Sócrates foi o primeiro filósofo que falou em alma. A palavra usada era psique. Padre Vaz tem uma passagem muito interessante sobre isso. Mostra essa transição, que fala que agora as questões filosóficas giram em torno do que é propriamente humano, ou das coisas humanas. Mas uma transição está sendo feita. Na visão socrática, o humano só tem sentido e explicação se referido a um princípio interior ou a uma dimensão de interioridade presente em cada homem, e que ele designou justamente com o antigo termo de alma, psique. Mas ele definiu isso de uma maneira inédita e trouxe uma peculiaridade inteiramente socrática para essa noção de alma. Então, o que é alma para Sócrates? Como a gente falou da excelência, da virtude, para Sócrates envolve essa mesma evolução do desenvolvimento da excelência. Acompanha a evolução da arete, a alma para Sócrates, excelência ou virtude. Desde a excelência física e a coragem dos heróis homéricos, até a excelência com habilidade aprendida segundo regras nos sofistas. A alma, segundo Sócrates, é a sede de uma arete, que permite medir o homem segundo a dimensão interior na qual reside a verdadeira grandeza humana. A alma encontra sua sede na arete humana, na virtude, na excelência. É na alma, em suma, que tem lugar a opção profunda que orienta a vida humana segundo o justo ou o injusto, e é ela, portanto, que constitui a verdadeira essência do homem,
sede de sua verdadeira arete. Sócrates introduz assim, no campo das ideias antropológicas, a ideia de personalidade moral, sob a qual irá assentar todo o edifício da ética e do direito em nossa civilização. É por causa disso que, para muitos historiadores e filósofos, Sócrates foi considerado o fundador da filosofia moral e até, para alguns, da antropologia. Existiam traços principais na alma para Sócrates. E isso envolve os diálogos socráticos apresentados por Platão, né? O primeiro traço era a teleologia do bem e do melhor como via de acesso para a compreensão do mundo e do homem, e sobre a qual se funda a natureza ética da psique. Teleologia pode significar finalidade, então já existe um traço, é um dos traços da alma. Sócrates ainda não fala em partes da alma, como posteriormente disse Aristóteles, mas esses traços são presentes na teoria dele. O segundo seria a valorização ética do indivíduo, que encontrou sua expressão mais conhecida na interpretação socrática do preceito de Delfo, conhece-te a ti mesmo. Então, em Sócrates passou a existir uma necessidade do cuidado pela vida interior. Não era mais apenas a vida concreta. E a terceira é a primazia da faculdade intelectual do homem, que é, de certa maneira, a evolução da centralidade do zoon logikon. Digamos que o homem que age racionalmente é mais útil e melhor, vamos dizer assim. Se estamos falando de uma filosofia moral, o surgimento da filosofia moral, Sócrates traz a noção de que é mais útil e melhor ser justo do que injusto. Assim você vai estar realizando-se como ser humano. Muito bem, passando para a quarta e última parte, a antropologia platônica. A antropologia platônica é fundamental. Não só Platão foi o grande autor que, como discípulo de Sócrates, trouxe vida ao seu mestre, e nele, em Platão, nós encontramos uma convergência de tudo anteriormente. É uma tentativa de conciliação do conhecimento adquirido da época arcaica, da pré-socrática, onde surgiram os primeiros filósofos, e de Sócrates. Ele tenta fazer uma conciliação e a sua concepção de homem reflete essa conciliação. Um trecho aqui do Padre Vaz reflete muito bem essa condensação platônica da visão antropológica da sua filosofia. Segue de tal modo: a antropologia platônica pode ser considerada uma síntese na qual se fundem a tradição pré-socrática da relação do homem com o cosmos, a tradição sofística do homem como ser de cultura, paideia, destinado à vida política, e a herança dominante de Sócrates do homem interior e da alma. Ele leva em consideração a ordem cosmológica. Ele leva em consideração a primazia cultural que incentiva o homem como político. E ele também leva em consideração a interioridade socrática, a alma. A antropologia platônica apresenta uma unidade que resulta da síntese dinâmica de temas, essa condensação, cuja oposição se concilia no ponto de vista de uma realidade transcendente à qual o homem se ordena pelo movimento profundo e essencial de todo o seu ser, a realidade das ideias. É aqui que nós vemos um grande salto, a presença da noção de transcendência. Para conciliar tudo isso, Platão surge com uma realidade das ideias, famoso no mito da caverna, ilustrado na República de Platão. Mas antes de falarmos da República, é importante destacar que Platão tentou conciliar essas temáticas, às vezes de maneira muito específica.
Por exemplo, no livro chamado O Banquete, ele tenta trazer uma aproximação, não para equivalência ou igualdade, mas um relacionamento como parte de um todo entre Eros e Logos. No Banquete, de certa maneira, Platão vai, portanto, destacar que, diante dessa complexidade, nós devemos nos voltar para a contemplação, que inclusive em grego é a origem da palavra teoria, a contemplação do belo absoluto. Ele continua isso de uma maneira mais destacada, aí sim, na República. E na República, Platão vai começar a falar também da alma. Mas a alma, em Platão, ao contrário de Sócrates, já tem 3 partes. Tem a parte racional, a irracível e a concupiscível. Tudo isso numa perspectiva da justiça que nós vimos em Sócrates, passa a ser um tema relevante. A justiça de Kaiosine, fundada em relacionamento com essas 3 partes da alma, há 3 virtudes platônicas que têm grande primazia e influenciam diretamente depois nas virtudes aristotélicas na Ética Nicômaco. A sabedoria, ou Sofia, a coragem, Andreia, e a moderação, Sofrosine. Portanto, eu diria que a arqué humana e a kinesis, o movimento humano, surge em Platão, esse princípio de movimento que, de certa maneira, mostra que a visão platônica do homem é uma visão complexa, completa e não pode ser reduzida a uma dualidade, como muitos reduzem a visão platônica do homem, da realidade. Não é meramente dualista entre o mundo das ideias e mundo concreto, mundo terreno. Existe uma complexidade de que ele considerou todos os seus predecessores. Em destaque a isso, a última parte vai se tratar, portanto, de outra citação do Padre Vaz, que demonstra justamente isso, que ao longo dos textos platônicos foi trazida essa riqueza de interpretações sobre o que é o homem. Mostra claramente a importância que vai ganhando a filosofia moral e a antropologia filosófica como uma complexidade, uma compreensão do homem em complexidade e não apenas numa dualidade simplória. Diz assim: o lugar comum que faz de Platão um dualista típico em sua concepção do homem não parece respeitar a complexidade de motivos do pensamento antropológico platônico. Na verdade, esses motivos se entrelaçam numa visão do homem que de surpreendente riqueza, na qual as situações concretas, em cujo contexto nascem e se desenvolvem os grandes diálogos, provocam o aparecimento dos temas que sucessivamente dominam a visão platônica do homem. Para demonstrar exatamente, ele vai falar um pouquinho dos livros, né? O tema do logos verdadeiro, da imortalidade e do destino nos diálogos, no ciclo da morte de Sócrates. A morte de Sócrates foi descrita em alguns ciclos, como a Apologia de Sócrates, por Platão, né? O tema da educação do indivíduo para a justiça em si mesmo e na cidade, na República. O tema do desejo amoroso ou eros e do movimento imanente à alma, no Banquete e no Fedro. O tema do homem na ordem do universo, no Timeu e no livro 10 das leis. Enfim, o tema da relação do homem com o divino, Toteion, que se sobrepõe a todos os outros e permanece do Fédon às leis como um motivo fundamental da antropologia platônica. Platão, portanto, muda completamente a filosofia em seu foco, trazendo diversos temas que se relacionam. Faz sentido que vários dos seus textos sejam feitos em diálogos. É claro que a filosofia de cada um
desses períodos, assim como Sócrates e Platão têm uma infinidade muito maior do que isso de textos e reflexões, e mesmo os pré-socráticos, com nomes de grande relevância, como Heráclito, Parmênides, Tales, não podem ser exprimidos aqui. Mas eu queria que vocês percebessem essa evolução histórica do pensamento que vai culminar mais para frente em Aristóteles. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem comigo nessa série e acompanhem o meu canal. Eu vou deixar aqui descrito para vocês a minha página no Instagram e a minha página do YouTube. E espero que seja útil para vocês acompanharem algumas das minhas reflexões filosóficas ao longo do tempo. Obrigado.